E olha só, pessoal, a Europa, a União Europeia, na verdade, eles já liberaram um relatório detalhado a respeito do funcionamento da sua CBDC. Então isso é algo que é necessário que aconteça no mundo para que haja o controle populacional. E é claro, a gente vai ver diversas vantagens em relação às CBDCs. Para quem não sabe que a CBDC é como se fosse uma criptomoeda do Estado, a gente só não chama de criptomoeda porque ela é centralizada, é o Estado que controla, é o Estado que emite, é o Estado que decide tudo a respeito dela, ou pelo menos a maior parte das coisas, então a gente não chama de cripto, tem que ser descentralizado para ser criptomoeda, não é só questão de ser protegido por criptografia. Mas enfim, então vai ser uma versão digital do dinheiro, e isso vai ter diversas vantagens para as pessoas, porque você vai conseguir transferir, você vai conseguir utilizar de uma maneira muito mais fácil. Os bancos vão ter que rebolar bastante para poder te oferecer serviços e possibilidades que realmente te dêem algum tipo de vantagem, porque até então, em tempos passados, você tinha que pagar taxa de manutenção de conta. E é claro, eu tô falando assim, a gente, tudo mais, porque CBDC é uma realidade do Brasil também, já tá aí encaminhado, tá? Então, antes, por via de regra, você pagava taxa de manutenção de conta e você tinha direito a uma quantidade de DOC, TED, e daí você tinha algumas vantagens e tudo mais, você tinha cheque, e hoje ninguém mais usa cheque. Hoje, DOC e TED já não compensa mais, é bem melhor você fazer Pix, até porque isso é de graça. Eu mesmo tenho conta no Santander porque eu preciso ter conta no Santander, mas eu fui lá, cancelei minha taxa de manutenção de conta, o Santander não ganha um centavo comigo, se lascaram bonito, né? Cobraram taxa alta no passado e eu precisava de DOC e TED, e para não ter que pagar o DOC e TED avulso, eu pagava a taxa de manutenção de conta. Pois bem, né, hoje eu prefiro utilizar o Nubank, assim como eu faço mesmo, e o Santander é só para aquilo que eu realmente preciso fazer e meio que sou obrigado a ter a conta no Santander. E então os bancos vão ter aí que oferecer serviços e condições melhores para os clientes. A transferência vai ser algo mais simples, prático e rápido, e em contrapartida, com a redução e até mesmo a possibilidade de eliminação do dinheiro físico, a gente vai ter aí a gente vai ter aí um maior controle por parte do Estado. Por quê? O Estado ele vai saber cada centavo que você gasta, cada real, cada dólar, cada euro que é gasto, o Estado vai ficar sabendo aquilo que você gasta. E Marcos, mas qual o problema? Eu não compro nada demais. E por que o Estado quer saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer? E a questão não é você ou eu de forma individual, mas o controle como um todo. Isso que é muito importante para essa grande elite. E o próximo passo dessa nova era que está por vir, chamada Era de Aquário, enfim, ou essa nova ordem, agora tem uma transição maior do que uma ordem, que é uma era. O próximo passo disso é a divisão no mundo em 10 reinos, ou 10 blocos especificamente. Então, a América Latina vai ser um bloco, o Japão vai ser um bloco só específico, a Europa vai ser outro bloco, e assim sucessivamente. E esses 10 blocos econômicos vão funcionar como se fossem mega países. Hoje, a União Europeia, embora, entre aspas, haja algum tipo de possibilidade de saída de algum país de dentro da União Europeia, ainda assim funciona como se fosse um país gigante. Eles tomam as decisões em conjunto. E se você for comparar, a União Europeia, tecnicamente, funciona como se fosse os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele é constituído de tal forma que cada estado tem um certo grau de independência. Ele pode, inclusive, até deixar os Estados Unidos. Agora, a União Europeia é mais ou menos a mesma coisa. É como se fosse um país gigantesco unido por governos que querem estar unidos. Então, isso é algo que vai se tornar cada vez uma tendência através de diversas ferramentas que vão desde facilidades financeiras, imposição de medo devido aí a novas condições acerca, né? Você sabe o que rolou aí recentemente, né? A gente teve a questão da pandemia e tudo mais, e todo tipo de informação. Então, assim, eles utilizam. A gente não tem, claro, como afirmar até que ponto essa história aí do vírus tem alguma coisa relacionada a proposital, né? Tem gente que chega a falar, isso daí foi desenvolvido propositalmente, todo mundo já sabia, mas a questão é, se for por conveniência ou de forma proposital, eles aproveitaram sim
desse mal aí, aproveitaram dessa porcaria que aconteceu com o mundo para justamente reprimir ainda mais a população, traumatizar mais as pessoas e empurrar o mundo como um todo na direção de novos tempos em que teremos aí mega países, mega união de nações para formar nações ainda maiores para futuramente estarmos aí diante de algo que talvez seja ainda bem pior. E a CBDC é peça fundamental para que tudo isso aconteça.